E que tal? Que tal esses vídeos atrasados aí, hein, tia? Ah, que coisa séria. Que tal esse empate 1-1 com o Botafogo? Dentro de casa, hein, tia? Ah, complicado, hein? Complicado. Não consegui fazer o vídeo na quarta, não consegui fazer ontem, estou fazendo hoje. Mas sobre o jogo em si, Grêmio e Botafogo, eu só quero dar uma pincelada aqui, porque eu quero falar de outras coisas também. O jogo, pra mim, como eu não fiz o vídeo nem na quarta, nem ontem, eu acabei olhando algumas repercussões. É coisa que eu não gosto de fazer, porque até para o cara não se deixar influenciar, ou sei lá, eu gosto de falar daquilo que eu vi no jogo. E eu vou dizer para vocês, mesmo que o Grêmio tivesse perdido esse jogo de 1-0 ou 2-0, porque o Botafogo teve oportunidades depois de fazer o primeiro gol, teve oportunidades claras ali, até de aumentar o placar, como o Grêmio também teve. Mesmo que tivesse perdido, a minha opinião seria a mesma. A mesma. Porque dentro do jogo, se nós pegar, cara, nós ficamos com aquela... com aquela autoestima vinda do Grenal, né? Vitória épica no Grenal, 3-2 dentro da casa deles, 2 pênalti mandrake lá pros caras. E tudo mais, nós viemos com aquele ímpeto, né? Com aquela emoção, com aquele passional de que não, nós vamos ganhar do Botafogo dentro de casa, não é possível. O meu lado passional fala isso. O meu lado de torcedor tinha que ter ganhado do Botafogo dentro de casa. Como que vai empatar ou perder? Como que vai desperdiçar um jogo atrasado ali, um jogo que era para ter sido, acho que na 16ª rodada, né? Era uma chance do Grêmio passar para a primeira metade da tabela e aí acaba, de certa forma, nos frustrando, né? Mas, cara, se eu olhar com um lado mais racional, né, com mais calma, e foi isso que eu pensei ao final do jogo, né? Foi isso que eu pensei, foi a sensação que me ficou assim. O Mano Menezes, ele tá com muitos problemas, cara. Ele tá com muitos problemas. O time, por exemplo, que entrou para jogar o Grenal era o time que entra, time e jogadores, tá? Por favor, falando aqui jogadores. Time que entra para jogar contra o Botafogo era outro. Tinha mudança na zaga. O Mano teve que botar o Gustavo Martins e puxar o Noriega pro meio campo para jogar do lado do Dodi. O Dodi tem ali os seus méritos, ele tem algumas coisas muito boas, mas ele tem outras que são insuficientes, né? Tinha mudança no meio campo, voltando ali, teve que jogar Noriega e Dodi. Quando é que esses caras jogaram junto? Não lembro, tá? No meio campo, acho que não teve isso aí ainda. Teve mudança no ataque. O Mano Menezes perde o Bright, perde o Carlos Vinícius, e aí quem é que sobra ali para substituir? Tá, o André Henrique. O André Henrique fez gol no Grenal. Não fez uma partida ruim contra o Botafogo. Foi voluntarioso, foi... ali brigou, tentou fazer as coisas, mas era um time modificado e um time que não treinou, né, para ir para o jogo contra o Botafogo. E aí, cara, entra aquela coisa... com essas mudanças, prejudica. Eu não posso exigir do Mano Menezes a esse ponto. Porque quem chegou na cara do goleiro, por exemplo, e errou, bateu em cima do goleiro, foi o Dodi. O André Henrique teve 2 ou 3 oportunidades ali dentro da área, que ele podia tomar uma decisão melhor, e entregou a bola no pé do zagueiro. Uma chance claríssima, uma jogada muito parecida com a que houve no Grenal, por exemplo, que o Marlon cruza para o Carlos Vinícius fazer o gol, um cruzamento perfeito, o Edenilson, cabeçada perfeita do Edenilson. O goleiro faz uma defesaça, o goleiro do Botafogo estava numa noite muito boa, né? Então não dá para cobrar isso do Mano, porque eu entendi que o time em campo brigou, o time teve vontade de vencer, eu não vi um jogo morno, não vi um jogo frouxo do Grêmio, né? No primeiro tempo o jogo de igual para igual, e no segundo tempo ali com as mexidas, né? O Mano teve que mexer no time e caiu bastante. Quando sai o Edenilson e o William do meio campo do Grêmio, acaba o time do Grêmio, praticamente. Mas ainda assim, aos trancos e barrancos, o Grêmio consegue competir. E arruma aquele pênalti ali no final, né? Um pênalti para muitos discutível, para mim não. Para mim não. O cara abriu a mão aqui, ele vira, abre a mão, é pênalti, tá? Méritos aqui pro Kahneman,
Pro Kahneman, falem o que quiser do Kahneman, mas eu quero que um torcedor de qualquer time do Brasil aí me diga que não quer ter um Kahneman no time dele. Ah, o cara empilha cartões, o cara às vezes é expulso ali por isso ou por aquilo, tá? Porque conversa demais, porque vai. Mas o Kahneman, o cara lá que estava na transmissão do jogo, eu assisti, acho que foi no Premier, tá? Disse o Kahneman não deixou o juiz respirar enquanto ele não foi no VAR, porque é aquela história, meu amigo, contra o Grêmio, eles são os leão para ir no VAR. Contra o Grêmio eles são os leão. Quando é a favor, tem que ser aos empurrão, como o Kahneman fez. Tá? Que tomasse cartão, que fosse expulso, mas tem que ir revisar, tem que ir olhar. Porque senão o VAR lá fica se encolhendo, o juiz fica se acadelando e eles não vão. Perfeita a postura do Kahneman. É esse capitão que eu quero. É capitão tipo Marcos Rocha, como foi no Grenal. Tá? É esse tipo de cara que tem que botar a braçadeira de capitão. Tá? Perfeito. Eu não fui a falar um pouco do jogo, mas acabei falando mais. E o Volpi, cara, o Volpi tá se mostrando um jogador de decisão, um cara que nas horas críticas não treme nas bases. O goleiro do Botafogo estava muito bem em campo, pegando tudo, né? Claro que por muito demérito também de uma jogada que outro dos jogadores do Grêmio, mas o goleiro estava bem, estava inspirado e o Volpi foi lá para bater e não deu chance pro cara. Tá? Então, para mim, valeu um empate. Dentro do campeonato que nós estamos disputando, eu não me iludi em nenhum momento com Libertadores, com vaga em Libertadores e tudo mais. Não. Para dentro do campeonato que o Grêmio está disputando, que é a busca dos 45, 47 pontos, tá bom. Empatezinho com o Botafogo, tá bom. Dentro de casa, tá, mas tá bom. Arrumou um pontinho, tá? Arrumou um pontinho. Tá ótimo. Agora, claro que o ótimo seria a vitória, mas dentro das circunstâncias, tá? Para mim valeu muito o ponto. Agora vem um jogo, né? Que esse jogo sim é quase que um divisor de águas. Porque o Vitória da Bahia, domingo, 11 da manhã, esse jogo, contra o Vitória da Bahia, cara, o Grêmio tem que atropelar. Aí não interessa com desfalque, seja com o que for, atropelar, que eu digo assim, tá? Fazer 1-0, 2-0, pra mim já é atropelo, tá? Tem que arrumar esses 3 pontos na marra. Tem que arrumar. Não pode o Vitória da Bahia vir dentro da arena do Grêmio e incomodar. Não. O último jogo que isso aconteceu, tá? Um jogo horrível do Grêmio, horrível, né? Foi contra o Sport. Que o Sport não tinha ganhado de ninguém, entrou dentro da arena e ganhou do Grêmio. Venceu o Grêmio. O Grêmio fez um jogo horroroso contra um time horroroso e conseguiu perder. Conseguiu perder. De lá pra cá eu tenho visto bons enfrentamentos do Grêmio. Bons enfrentamentos. Principalmente a defesa e os laterais do Grêmio ajustou bastante. Ajustou bastante. De lá pra cá o Grêmio tem tido dificuldades, mas o Grêmio perde um jogo pro empata com o Ceará dentro de casa, mas o Ceará não é um time desprezível, na tabela pelo menos, não tá um time desprezível dentro do campeonato, e perde pro Mirassol, que até outro dia aí, o Mirassol tá ali, às vezes entre os 4, às vezes entre os 5, 6, né? O Mirassol é um time que tá competindo dentro do campeonato, então tá, ok. Tá, ok, mas agora contra o Vitória, não, meu amigo. O Vitória tá lá, caindo pelas tabelas com suas dificuldades, o Grêmio tem que passar por cima. Mas, vamos colocar aqui, mas o Grêmio vai para esse jogo contra o Vitória, cheio de desfalques. Acho que volto com o Ejário e o Arthur, mas o principal problema do Grêmio hoje tá no ataque. Falta jogador para matar, para botar para dentro, para chegar na cara do goleiro e matar. Tá faltando esse jogador pro Grêmio. E o Grêmio contratou o Carlos Vinícius, que parece ser esse jogador. Né? Não tendo nem Bright nem Carlos Vinícius, o que nos sobra? Tá, sobra o André Henrique. Mas que às vezes dá e às vezes não dá. Às vezes contribui e às vezes não. Na hora de substituir o André Henrique, é que sobra Cristian Oliveira, que eu acho que contra o Botafogo entrou muito mal. O Cristian Oliveira e o Jardiel entraram muito mal. Tá? O Alex Santana, eu acho que até foi ali, vi vontade, tentou. O Cristaldo da mesma forma. Agora o Jardiel e o Cristian Oliveira, cara, complicado. Se for esses caras que tiver no banco que entrarem contra o Vitória, vai complicar. Agora vocês imaginam aqui, por isso que eu coloquei o mas. O Grêmio faz um jogo contra o Vitória que empilha chances de gol e não faz. Perde gol embaixo das traves, goleiro operando milagres, o Grêmio não mata. Aí numa escapada lá o Vitória faz o gol. O Grêmio perde o jogo, ou empata. Que culpa tem o treinador nisso? Que culpa tem o treinador nisso? Então eu acho que são coisas para se pensar. Os reforços estão aí, chegaram, o Grêmio está dando azar, muitas lesões, muitos cartões,
Né, o Grêmio tá dando azar nesse sentido. Eu também não vou culpar o departamento médico, tá? Não vou culpar o departamento médico do Grêmio, porque parece que houve mudanças lá e os caras estão fazendo o que pode. Né, teve a função aí, a lesão do João Pedro, que estava recuperado, chegou a ficar no banco, acho que no Grenal, né, e já foi constatado um problema no ombro do cara, vai ter que operar, só volta o ano que vem. Então, com tudo isso, o Mano tá tendo que ser virado da sala pra cozinha, armar um time pra botar em campo com um mínimo de qualidade, mas eu acho que ele não tem culpa nenhuma se os caras chegam na cara do goleiro e começam a perder gol, né? Mas ainda assim, contra o Vitória tem que arrumar esses 3 pontos, porque aí eu acho que o Grêmio fecha aí essa sequência do Grenal, do Botafogo, do Vitória, fecha bem com uma boa pontuação, né? Por hora era isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.